Primeiro, quem de vocês notou que na enquete tinha escolhas e decisões? Olha só como é que é a mente humana. Eu olhei, eu pensei, Jesus, como é que eu coloquei duas coisas que são a mesma coisa? Como que eu não percebi? Na hora, Jesus veio dizer que não é a mesma coisa. Pensei, como assim? Alguém que sabia que escolha e decisão não são iguais? Para mim sempre foi a mesma coisa. Como diz minha mãe, farinha do mesmo saco. E aí, como eu gosto de estudar, né? Hoje é o dia da mulher de responsabilidade. Aí eu pensei, ok, se escolha e decisão não são a mesma coisa, o que que é? E olha só, eu gosto de olhar para a etimologia, né? Como que a palavra se formou. E isso já nos traz muito do significado dela, né? A escolha é como se eu tivesse várias pecinhas para escolher. A escolha eu quero a cor de rosa. E todas as outras estão aqui. A decisão é eu pegar a cor de rosa e todas as outras deixarem de existir. Só aí a minha cabeça já. Né, a gente já vai anos-luz à frente. Por quê? Quando nós escolhemos, a escolha é só uma palavra, né? Eu só falei que, eu escolho, vou usar o exemplo da Jade, que está arrebentando, inclusive. Eu escolho ir na academia todo dia. Eu escolho, daí eu vou o primeiro dia. Aí eu vou o segundo, no terceiro eu já não vou. Porque aí, eu posso ir na academia, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro. E linka muito com o que a Caroline trouxe ontem, né? Da ordem interna. Qual que é a nossa ordem? Qual que é a minha prioridade? Eu não firmo compromisso comigo? Eu firmo compromisso com o trabalho, eu firmo compromisso com o meu marido, mas comigo eu não consigo. E aí me veio muito específico, né? Ali no exemplo da academia. Porque eu posso dizer, uma vez eu até disse para a Cris, né? Nossa, Cris, eu sei que eu preciso me alimentar melhor. Eu quero me alimentar melhor. E ela disse: tá bom, mas tu quer se alimentar melhor ou tu quer se alimentar melhor? O primeiro é a escolha. Eu escolho, eu faço uns dias, aí encerrou o jejum ontem, daí hoje eu já meto o pé na jaca. O que que é a decisão? Eu quero mesmo. Eu sei o motivo, eu sei por que que eu vou me alimentar melhor, eu sei o fruto de me alimentar melhor, e eu decido fazer isso. Não por um período, mas para a minha vida. Essa é a decisão ela é firme. Quem estava aqui no encontro que a gente falou de posicionamento, é exatamente isso. Eu me posiciono não é contra alguém, é contra a minha mente. Porque aí vamos lá, eu escolho estar em um ambiente saudável. Aí eu venho aqui, eu passo os encontros. Daqui a pouco eu já não vou mais. Porque, Jesus, mas eu posso estar lá, é legal, mas eu queria almoçar na hora certa. Quem nunca meteu uma dessa, né? Eu já fiz dessas. Eu quero coisas banais, coisas que a gente sabe que o valor é muito menor. Não, mas a Jade podia ter dito, eu tô na academia, eu não posso entrar. Né? Quem tem filho, a Carolyn com o Noah, esses dias ela pediu licença para atender ele. Ela podia dizer, não, mas eu tô com meu filho, mas daí fica ruim, né? Eu não vou participar. Podia. Isso não é decisão. Toda semente de dúvida, ela não é da decisão. Porque quando tu decide, tu tem convicção do que tu quer. A gente falou ontem muito sobre as prioridades, né? Não, eu vi que eu preciso olhar mais para mim, né? O meu marido, graças a Deus, é a luz de Cristo na minha vida, né? Volta e meia ele vem e diz: "Tu não quer marcar tua unha?" Mas isso me mostra que eu não estou pensando nisso. Que nível que eu cheguei para o meu marido me lembrar que eu preciso ir no salão fazer unha. Mas quando eu decido, não existe isso, porque eu não preciso. Claro que ontem alguém aqui comentou, né, que faz um checklist do que tem que fazer para si.
Isso é muito válido, eu faço. Eu faço a lista das minhas 4 refeições do dia, para eu não ter desculpa de pular, para eu não ter desculpa de comer qualquer coisinha. Mas é o básico, não é? É como se eu tivesse que anotar tomar banho. Mas é uma construção que nós fazemos. E lá no grupo eu vi que alguém até trouxe a questão da identidade, né? Porque as decisões, elas vão moldando a nossa identidade. E até um tempo atrás era muito falado de construir identidade, né? Mas a gente sabe hoje que não é uma construção, é um retorno, é uma restauração da nossa identidade. E aí, como é que eu vou decidir se eu não sei o que eu quero? Eu não sei nem quem eu sou direito. Como que eu decido alguma coisa? E aí eu tava tão animada para ir treinar hoje, mas aí o meu marido falou comigo meio torto, já desanimei, já não vou. Eu tava tão animada para fazer alguma coisa hoje, mas aí minha mãe me ligou e disse que não gostou de tal atitude minha, eu já não vou. Por que que a gente desiste? Por que que a nossa emoção, ela várias vezes nos domina? Nós sabemos que a mulher, ela é um ser emocional. Nós somos muito mais sensíveis que os homens. Se qualquer uma de vocês parar na frente do meu marido e dizer, tu tá gordo, ele vai dizer, e daí? Os homens são assim, dificilmente eles se importam com alguma coisa que vem de julgamento de fora. É difícil um homem se abalar no nível que nós nos abalamos, né? Mas vai para uma mulher e diz que tá descabelada. Ela não sai de casa. É só arrumar o cabelo. As nossas emoções, elas são mais afloradas. E por isso o nosso domínio, ele precisa ser mais treinado. Quem fez, eu sei que várias aqui já fizeram dentro da jornada a banheira de gelo, né? Por que que para o homem é bom para XXX, mas para a mulher é bom para quê? Domínio próprio, emocional. Tu não decide nada se as tuas emoções dominam tudo que tu faz. Tu entra na banheira de gelo, alguém que fez aí, ô Jade, tu é meu bode expiatório hoje. Jade, banheira de gelo, tu tem como pensar nos problemas? Não, não dá para pensar, não. A mente zera, reseta. Quando a gente está em crise, quando a gente está sempre, eu era a pessoa que eu dizia, eu não consigo terminar nada. Eu começo as coisas e eu paro. Por quê? Porque a emoção domina. Aí tu começa a resetar a tua cabeça, zera, zera. Tu não tem como pensar com os filtros errados. Mas eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô não sei o que. Vai tomar um banho gelado. Senta do ladinho de Jesus e pergunta para ele. Pede para ele te mostrar. Jesus, eu tô sentindo esse monte de coisa, mas eu sei que eu não sou ansiosa. Eu sei que tu não me fez ansiosa. Não é negar o sentimento, é reconhecer que quem eu sou é separado do que eu sinto. Me mostra quem eu sou e como quem eu sou age. Como quem eu sou decide. E é diário, não é uma vez. Eu tive um encontro com Jesus lá em 1995. E aí ele me mostrou tudo e eu fiquei pronta. Não existe isso, não existe estar pronto. E se a gente não permanece, a gente faz 2, 3 dias. A decisão vira uma escolha falada. É só o que eu. Eu disse que eu ia correr todo dia, mas. Eu nem postei no Instagram, então as pessoas nem sabem. Eu só comentei assim com os mais próximos. Então tá tudo bem. Tá tudo bem para quem? Aí a gente reclama, né? Meu marido prometeu que ia trocar a lâmpada, que queimou e ele não trocou. Porque ele não faz nada. Mas quem que tu é? Tu tá fazendo que tu tá se comprometendo? Muitas vezes a gente não faz. Muitas vezes. E não é por falta de tempo, é por falta de prioridade.
A nossa decisão, ela não pode ser emocional. Enquanto for emocional, passou a emoção, passou a decisão, não mudou porcaria nenhuma. E eu falo assim, não por indignação com vocês, indignação comigo. Porque eu sei o que é passar a emoção e tudo que eu tinha decidido virar nada, virar pó. E tudo ficar exatamente no mesmo lugar. É o cachorro sentado no prego. Não vou contar essa aqui, mas quem conhece a história sabe. E aí eu olho muito para Jesus, né? Ontem eu estava no encontro de mulheres e a gente trouxe, né? Que Jesus, ele foi Deus na Terra e ele foi humano também. Então, tudo o que nós sentimos, Jesus sentiu, literalmente. Se tem alguém que te entende, é Jesus. Aí eu olhei Jesus. Como é que Jesus decide? Jesus nunca escolheu uma coisa e depois ficou pensando: ah, mas se eu tivesse ido para o outro lado, para outra cidade, será que não ia ter mais gente para me ouvir? Ah, não, mas eu queria orar sozinho, mas de repente os discípulos não gostaram de eu ter deixado eles lá. Jesus não pensava assim. Jesus nunca considerou a segunda opção. Não é sobre planejamento, é sobre decisão. Eu posso beber uma água ou eu posso beber um chimarrão. Eu escolhi a água, mas eu tô bebendo a água e olhando para o chimarrão, pensando, bah, mas se eu tivesse bebendo esse chimarrão, que gosto será que tem, né? E bebendo a água. Isso é o que a gente faz na vida. O tempo todo. Eu escolhi cuidar mais de mim, mas, bah, se eu trabalhasse mais 2 horas, eu ia fazer R$ 500, hein? Pra quê? A gente fica contabilizando dinheiro, o que que é o dinheiro, gente? Eu era essa pessoa, eu trabalhava das 7 da manhã até 11 e pouco da noite, porque tem que trabalhar, mas no fim, vale de quê? Eu tô falando não de custo, de valor. Não é sobre a responsabilidade que tu tem com a tua empresa. Principalmente quem tem a própria empresa, eu sei que exige mais. Mas não é sobre a responsabilidade, é sobre a prioridade. É aquela frase, um CPF fraco não faz CNPJ forte. Não tem como, não bate as contas. E aí, se a mulher dentro de casa está desestabilizada, como é que o lar vai estar estável? Quem é mãe? Se a mãe não está bem, como é que os filhos vão estar bem? Então, mais do que saber decidir, nós precisamos saber onde decidir. Se as minhas decisões, eu sou muito boa em decidir pelo meu marido, fazendo a parte que não é minha, eu estou decidindo no lugar errado também, não adianta nada. Onde é a prioridade? Eu vou olhar para a minha vida. A Carolyn trouxe ontem, né? Tem que olhar para a minha vida, tem que olhar para o que eu preciso para eu estar bem. Eu vou olhar para a minha vida, vou tratar os meus traumas, as minhas travas, os meus bloqueios. Eu não preciso me preocupar com o que o meu marido está olhando. Ah, mas ele guarda a mágoa daquele amigo da escola. Tu não vai resolver por ele. Olha para a tua vida. Resolve a tua vida. O movimento que tu gera vai reverberar na tua casa, vai reverberar na tua família, nos teus amigos. Vai transbordar. Porque é primeiro em mim e depois através de mim. O contrário não existe. O contrário não funciona. Deixa eu ver aqui o que mandaram no chat. Racional 100%, nada abalava. Automático nível hard. Depois controlada pelas emoções. E agora com Jesus encontrando todos os dias o equilíbrio. É o caminho que muitas de nós passamos, né? A gente tá em um extremo e até a gente encontrar o equilíbrio, a gente fica tipo, o que eu faço agora? E eu fui a mulher dentro de casa, eu vou trazer para vocês porque faz muito sentido com o tema de hoje.
Eu era super produtiva, eu faturava mais do que o meu marido, inclusive uma época, né? E aí, quando eu olhei para isso, eu pensei, meu Deus, isso aqui tá muito errado. Não pelo dinheiro gerado, mas pelo posicionamento que eu tinha em casa, de dar conta. Eu resolvo tudo. Eu fui para o outro extremo. Isso, claro, conversando com o meu amado, com o meu excelentíssimo, né? Porque tudo precisa estar alinhado. O combinado não sai caro, né? Eu fiquei uma época em casa, uma época eu não estava trabalhando. Agora, faz pouco tempo que eu voltei a trabalhar com horários, né? Com mais responsabilidade, encontrando esse equilíbrio entre eu, a minha casa, o meu trabalho, o meu marido e as 250 áreas que toda mulher tem que lidar, né? Isso que eu ainda não tenho filhos. Cada época, cada temporada da nossa vida, nós vamos ter que ajustar. Como a Carolyn trouxe ontem, não é pegar uma rotina e eu entrar nessa rotina. É pegar eu e gerar uma rotina para mim. Alexandra, eu estava assim, trabalhando muito. Hoje pela manhã tirei um tempo para mim. Ganhei uma massagem do meu noivo, só vou trabalhar à tarde, tá tudo bem. Exatamente. Eu amo pós imersão. A gente tá na jornada, vai uns 5 dias, né? Vai um tempo a mais antes e depois para organizar tudo. A segunda-feira eu tiro para mim, eu durmo, eu faço um chimarrão, fico slow. Porque a gente precisa ter um momento de recarregar. A gente sabe que volta e meia a gente tem alguma situação que vai exigir muito. Eu vou passar dias ali muito aplicada, mas eu preciso descansar também. Passou o período de várias exigências, vou desacelerar, vou tomar um café com calma, vou olhar para mim. A gente precisa ter esse olhar, mas se nós não decidirmos olhar, a gente não vai fazer nada. Tudo começa na decisão. Aí, para finalizar, quero trazer bem rapidamente, porque aí a gente, para nós mulheres, é muito fácil a gente ir para o lugar de autocobrança. Muito fácil. Ah, mas então eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho, e daí já começa a ficar rígida assim, ó. Eu tenho, mas o que que é a diferença entre a autocobrança e o compromisso? A autocobrança, ela tem peso. Eu nunca estou satisfeita com o que eu fiz, tá sempre cobrando mais. Ah, eu fiz tudo que eu tinha na minha lista de hoje, mas eu podia ter feito mais duas coisinhas para adiantar o de amanhã, né? Eu podia ter feito mais, ah, tal coisa. Ah, mas podia ter lavado meu cabelo, né? Organiza e faz, entendeu? O compromisso, ele é muito mais leve do que a cobrança. Muito mais leve. Hoje eu tinha que ter feito uma hidratação no meu cabelo, eu não fiz. Adianta chorar pelo leite derramado? Não adianta. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou reorganizar minhas tarefas, minha rotina, para eu fazer essa hidratação, que eu sei que é importante para o meu cabelo, para mim, eu vou me sentir melhor. Vou fazer cedo. Vou tomar banho de manhã, vou fazer isso, já fico pronta. Toda vez que vier a culpa, a gente sabe que não é compromisso, é cobrança. É muito mais nós silenciarmos as emoções para olhar a situação. Eu digo, afasta, né? Afasta a situação. Imagina que a outra pessoa tu vai conseguir olhar de uma forma crua para a situação. Como que é olhar de uma forma crua? Olhar os fatos. Não olhar o que eu senti, não olhar o que fulano me disse, porque que ele pode ter me dito. Olhar para o que é. O que é a realidade? Não fiz a minha hidratação do cabelo. É o fim do mundo? Não é. Vou ficar careca? Não vou. O que eu posso fazer?
Amanhã eu acordo mais cedo, lavo meu cabelo, faço hidratação, pronto, resolvido. Isso é o compromisso, é o permanecer. Nós não podemos viver a ilusão de que a constância é uma linha reta. Nunca vai ser. Enquanto eu quiser uma linha reta, eu vou me martirizar, vou me apedrejar pelo que é a vida. É muito mais leve do que a gente costuma lidar. E aí, para finalizar, escolhas definem o caminho. Decisões fecham as portas para as alternativas. Então, não existe a dúvida na decisão. E sempre que a gente olhar para algo com dúvida, a gente sabe que a dúvida não vem de Deus. Dúvida. Jesus não lidava com dúvidas, né? Ele decidia. E o resto nem era considerado. Feito, mulheres. Vou abrir para uma mulher falar rapidamente, para a gente não se estender. Quem quer trazer alguma coisa, algo que refletiu? Pamela, quer falar? Tá com um rostinho assim de quem quer falar. Eu estava anotando aqui a frase que tu falou, que não existe dúvida na decisão. Veio forte aqui. Essa é forte. Foi. Gente, Eu tenho. Só um pouquinho, que é o momento falando. Eu tenho vivido muito essa fase, assim, de reorganizar a rotina para mim e não a como deveria ser, como eu achava que deveria ser, a rotina perfeitinha. Então, tá bom, mamãe já fala contigo, tá? Então, esse tempo para mim aqui, esse novo tempo, né, do tempo de mesa tem sido muito precioso, assim, porque são muitas coisas que eu tô passando agora em casa. Eu já venho um tempinho em casa, uns 3 anos, eu acho, dessa decisão, e realmente agora me fez pensar quando eu decidi que era tempo de voltar para casa e cuidar da minha família, não tiveram outras escolhas para mim. Então, eu vou começar a olhar para tudo com isso, em tudo que eu tenho que tomar decisão e ver que não existe escolha depois que eu decidi. uau. Gente, a Pamela, para mim, ela é a Mulher Maravilha, entendeu? Ela tem 3 crianças pequenas. E eu sei que é desenvolvida, eu sei que tu tem primeiro filho, aí tu lida com isso. É uma construção, a gente vai crescendo. Mas para quem quer ter 4, eu acho surpreendente, eu acho sensacional, entendeu? Alguém mais quer trazer algo? Senão a gente já vai encerrar. Feito então, mulheres. Vamos fechar os olhos rapidamente. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse tempo, muito obrigada pela clareza, muito obrigada pelo exemplo. Nosso desejo, Pai, é que no nosso coração sejam limpas todas as dúvidas, que não sejam apenas escolhas, mas que nós realmente a gente comece a tomar decisões firmes em Ti, não por egoísmo, mas por reconhecer o nosso valor e o Teu valor. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que Tu nos acompanha em todos os momentos e eu sei que, assim como diz na Tua palavra, que é o Teu Espírito que opera em nós, o pensar e o agir, nós sabemos que quando nós estivermos frente a uma decisão, Tu vai nos trazer a clareza que nos trouxe nesse momento. Nós vamos poder aplicar e praticar todo o Teu ensino, Pai. E quando nós não lembrarmos, não conseguirmos fazer isso, Pai, nós sabemos que Tu está conosco, que Tu vai nos lembrar e vai nos instruir, porque os nossos corações estão abertos, Pai. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que essa terça-feira ela não será uma terça-feira comum. Não pelas palavras ditas, mas pelo que Tu falou ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, mulheres! Amém! Excelente terça-feira.